Bem-vindos ao nosso universo. Jogadores... Você jogava futebol? Não, eu e o Michael. Aí a gente estava jogadores, tipo, no Brasil inteiro. Aí dali, do projeto assim, saiu... Hoje o mais famosinho é o Jorginho, que joga no Arsenal na Inglaterra. Uhum. Que é tipo... Onde foi o cara? Se destacou. Né? Meus valiosos e valiosas, tudo bem com vocês? Então, estamos hoje em mais um episódio do Valioso Cast, junto com meu amigo Fernando... Ricardo, não esquece do Ricardo, que é... oficial, que é o Instagram dele. É. Eu me chamo Diego Palladini. E antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Contabilidade do Empreendedor, localizada na cidade de Brusque, Santa Catarina. Uma contabilidade online, digital, atende qualquer tipo de empresa em qualquer lugar do Brasil, tá? Então... E a Valioso Norte, né, que é o nosso perfil de cortes aí do Instagram. Entra lá, segue lá, você vai tirar alguma mensagem aí para sua vida. A Valioso Norte também pede aí que você está assistindo aí o Valioso Cast. Curta, comente aí, deixa o seu like. Se você discordar de alguma coisa aqui da mensagem, também deixa a sua discordância. Ativa o sininho e se inscreve no canal. É isso aí. E também tem a Damai, que é uma franquia de Barra Velha, de cafés... Cortes de bolos congelados, localizada em Brusque também, tá? Agradecer pelo cafezinho todo dia, pela xícarazinha, tá bom, Damai? E hoje, queria dizer a seguinte frase para começar o nosso podcast. Viver a vida da melhor maneira é aproveitar cada momento, cultivar relacionamentos, buscar crescimento pessoal e encontrar alegria nas pequenas coisas. Nesse podcast, vamos explorar juntos as chaves para uma vida plena, significativa. Então, fique ligado sobre dicas de empreendedorismo, lifestyle, propósito de vida, histórias inspiradoras. Com vocês, Adamo Peçanha. Aê! Tudo certo, seu Adamo? Tudo certo, muito obrigado pelo convite. Tamo junto e vamos nessa. É isso aí. E hoje vamos falar bastante sobre autoconhecimento, sobre propósito de vida, uma coisa importante. Vamos falar aí também sobre a carreira do Adamo, quem é o Adamo Peçanha. E a gente já pode começar já com isso. Da onde que surgiu o Adamo Peçanha? Da onde que ele vem? Qual é a história do Adamo Peçanha? Vamos lá. Eu surgi de São Paulo, nasci em São Paulo, capital. E venho rodar do mundo aí, já morei em alguns lugares, né? Hoje eu moro em Florianópolis. Show. E comecei a minha carreira na área do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo digital em 2018. Em 2017 eu postei o meu primeiro vídeo, né? Nessa época eu tinha escolas na área da construção civil, onde a gente formava pedreiro, gesseiro, mestre de obras, nada a ver com o que eu faço hoje. Sou formado em engenharia ambiental e... entrei nessa área de desenvolvimento humano porque em 2014 eu passei por um processo profundo de autoconhecimento, viajando pelo Nordeste do Brasil, trabalhando. E nesse processo profundo de autoconhecimento eu comecei a entender quem eu era de verdade, né? Então eu entendi que eu não era engenheiro. Eu simplesmente segui um script, que é o script que entregam pra gente quando a gente é criança. Vá pra escola, tire boas notas, depois faça uma faculdade pra você ser alguém na vida. E aí o cara, quando tem 18 anos de idade, ele se conhece muito pouco, porque ele teve poucas experiências. Então ele vai seguindo esse fluxo. Até que chega uma fase da vida, o cara tá completamente frustrado. Então, pesquisas apontam que 77% da população odeia o que faz. Não é à toa que tem tanta gente ansiosa, depressiva, infeliz na vida. Então, eu passei por esse processo profundo de autoconhecimento, passei por um despertar, entendi que eu era o criador da minha realidade, que eu criava a minha realidade com o meu padrão de pensamento, minha mentalidade refletia no meu comportamento e meu comportamento gerava o meu resultado. Então, eu comecei a mudar toda a minha vida por conta desse conhecimento. E aí, comecei a querer passar isso pra frente.
Foi um baque, né? E assim, na questão da família, que tu largou tudo de mão... tu tinhas quantos anos quando tu fez... 24 anos. 24 anos? 24 Teus anos. pais aí... Cara, a minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu faço, cara. Em tudo que eu faço, minha mãe sempre me apoiou. Eu nunca tive esse problema de, você tá ficando maluco. Minha mãe sempre quis que eu estudasse e que eu fosse alguém na vida. Então, ela falou, vai fazer faculdade. Então, eu sempre trabalhei com farmácia, porque os meus pais tinham uma pequena farmácia de bairro. E eu fui fazer farmácia, mas falei, mãe, isso aqui não é pra mim. No primeiro mês eu cancelei. Só que ela falou, então vai fazer alguma outra coisa, né? Mas tudo o que eu me propus a fazer, ela me apoiou. Sim. Então não tive esse problema de, sabe? Eles são de São Paulo ainda? Sim, moram em São Paulo. E tu morou um tempo fora do... Morei fora do Brasil. Morei na Austrália e na Nova Zelândia 2018 e 2019. Deve ser massa lá, Foi né? incrível. E assim, incrível. como é que foi, Adam? Por exemplo, essa mudança, tu saiu de São Paulo, foi pro Nordeste do Brasil. Tem algumas partes do Nordeste que são ricas, outras que são pobres. Provavelmente foi esse contraste que tu pensou em mudar a tua vida, né? Sim. Mas também dali tu foi morar fora do país, em 2 países que são nível top 10 mundial de qualidade de vida, tudo, né? Como é que foi essa mudança pra ti? Cara, foi assim. Em 2013, até 2013, tudo tinha dado errado pra mim na minha vida profissional. Entre aspas, né? E é aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque quando a gente pensa que tá tudo dando errado, na verdade tá tudo dando certo. Só que você tá no seu período de aprendizado. Então, até 2013, tudo tinha dado errado. Eu tinha tentado empreender, fiz festas, fiz várias coisas. Me formei em engenharia ambiental só pra perceber que essa não era a minha praia. Então, no final do ano de 2013, um amigo meu me convidou pra ir pro Nordeste trabalhar com ele, vendendo cursos profissionalizantes. E eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, né? Nessa época eu tinha perdido todo o meu dinheiro numa pirâmide financeira, eu não sabia que era uma pirâmide financeira, trabalhava no banco, tinha sido demitido. Então eu tava meio que assim, perdido. E aceitei o convite desse meu amigo. E a gente saiu de carro de São Paulo, sentido Mossoró, Rio Grande do Norte. Só que o carro quebrou numa cidadezinha chamada Pau dos Ferros, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, cara. Bem assim, sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, desculpa. E aí eu comecei a morar em cidadezinhas pequenas e mais pobres mesmo, né? E fomos trabalhando nessa cidadezinha. Até que eu cheguei em João Pessoa. Aí eu acho, nossa, que cidade linda. Eu falei, eu quero morar aqui. E aí eu abri uma escola em João Pessoa. Com Massiva, né? Com uma massiva cursos. Tá pesquisando bem, hein? Aqui. E aí eu abri com 20 mil reais, cara, essa escola. E no primeiro ano a gente faturou 1.200.000 reais. E aí as coisas começaram a mudar. Ali eu comecei a viajar pelo mundo e tal. E aí comecei a realizar todos os meus sonhos materiais. Abri uma segunda escola, 1 ano depois, em Campina Grande, na cidade do lado. E aí nessa época, o meu sonho, né, era ser um grande franqueador. Eu estava trabalhando para transformar essa escola que eu criei em uma franquia, né? Comecei a iniciar o processo de franchise, de franquia. E eu queria ter 300 franquias espalhadas pelo Brasil. É meio que eu queria provar que o garoto que saiu da periferia de São Paulo, que é meu caso, eu cresci na periferia de São Paulo. Tenho essa cara de playboy, mas não sou playboy. E aí eu queria provar pra todo mundo que eu dei certo. Só que esse era um plano do meu ego, né? Isso é uma coisa muito interessante a gente falar sobre. Porque muitas vezes o cara ele fica num plano de eu quero dar certo para os outros. Eu quero mostrar pros meus amigos. Eu quero mostrar pra minha família que eu dei certo. Mas no fundo do meu coração não era aquilo que eu queria fazer. Eu tava ganhando dinheiro, eu pilotava uma Mercedes, dirigia uma Mercedes azul, pilotava uma Harley Davidson preta, morava de frente pra praia, namorava uma loira gata, tava no shape, tava viajando pelo mundo. Só que por dentro eu não tava pleno, eu não tava feliz, né? E aí eu comecei a me questionar sobre o meu propósito. Pela primeira vez, isso foi em 2017 pra 2018. E eu entrei numa espécie de crise existencial, porque eu falei, cara, não é possível. Eu venci, saí da periferia, tô aqui morando de frente pro mar, na praia, uma das cidades mais bonitas do Brasil. E tô estressado pra caramba, tô ansioso pra caramba. Eu lembro que eu cheguei no meu irmão assim e falei, André, eu não tô bem, cara, eu tô muito ansioso. E se pra ficar rico eu tenho que ficar desse jeito, eu prefiro voltar a ser pobre. Porque pelo menos eu tava em paz. Do que adianta o cara ter um carrão, uma moto, tá rico, mas não tá em paz? E essa é a realidade de muitas pessoas, né? Eu chamo isso de gaiola de ouro, que é o cara morar numa casona,
dirigir um carrão, ter uma vida que todo mundo olha e aplaude e fala, uau, esse cara aí tem uma vida perfeita, mas no fundo o cara não tá feliz. E aí ele fica cada vez comprando mais coisas pra ver se melhora a situação. E ter coisas materiais é legal, mas quem já chegou lá entendeu que não é sobre isso só. Porque essas coisas, elas não preenchem você de verdade. E o que te preenche de verdade é você desfrutar o processo. É você perceber que o que você faz tem valor pra você, pros outros. Porque se o seu trabalho ele é só um meio pra chegar num fim, você vive rezando pra que chegue logo a sexta-feira. Então quer dizer que a segunda, terça, quarta, quinta não é vida? Eu chamo isso de suicídio em gotas. Né? E tem gente que, por falta de autoquestionamento, por não questionar, ele fica só olhando pra fora. Ah, mas eu sou validado, os outros me aplaudem, eu sou bonitão, eu tenho o carrão, e aí eu vou ter o próximo carro e a próxima casa, e cada vez mais o cara vai se enfiando no buraco e ele não sabe o porquê. Então isso é falta de propósito. Então eu questionei isso, vendi as escolas em 2018, e aí eu fui morar na Austrália. E aí lá na Austrália eu entendi que o meu propósito era fazer isso que eu tô fazendo hoje. Impactar pessoas através do autoconhecimento, de entender como é que funciona o ser humano, o comportamento humano. E aí eu não parei mais. Desde lá são 5 anos aí trabalhando com isso. Show. Eu vi em um podcast que tu falasse, falando nessa parte material, né? Sobre materialismo. Tu falasse que a gente, na tua concepção, né? A gente tem um elo com aquilo que é material, né? Uma ligação com aquilo que é material. Até legal que tu explicasse esse ponto de vista, que eu achei interessante a hora que tu falasse no podcast, acho que foi o Sem Groselha, que tu falasse que a gente tem uma ligação com o bem material, tipo um carro. Até tu explicar isso melhor, acho que tu vai conseguir explicar melhor. O carro, tu compra um carro, tu tens que ficar ligado nele nas parcelas, na manutenção e tudo. Na manutenção. E, cara, na verdade, não é sobre isso, né? Não é sobre a gente ficar ligado nos bens materiais. Hoje, o Adamo, ele é um cara que vive o minimalismo? De certa forma, sim. Né? E o que é o minimalismo? Muitas pessoas elas confundem, porque elas acham que minimalismo é ter pouco, é viver uma vida extremamente simplória. Não. Minimalismo, eu gosto mais da palavra essencialismo. É você escolher o que é essencial para você. Né? Porque a gente vive numa cultura materialista. É uma cultura incentivada pelos filmes hollywoodianos e pelas novelas que estimulam as pessoas a ter mais e acumularem mais. Porque as pessoas pensam o seguinte, vamos lá. Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, na Universidade de Princeton, né, falando sobre se dinheiro traz felicidade, ok? Se você é uma pessoa muito quebrada e você ganha, sei lá, 1.000, 2.000 reais por mês, ou um salário mínimo, e você passa a fazer, né? Porque quem ganha dinheiro é criança. Você passa a fazer 5.000 ou 10.000 reais por mês, você vai ficar mais feliz, sim. Porque a sua mudança vai ser muito significativa. De um cara que faz 2.000 para um cara que faz 10.000 ou 20.000, pô, é muito diferente. Porque esse cara de 2.000, ele não consegue pagar nenhum aluguel. Ele vive realmente na escassez. Sim. Ele não consegue viajar. Ele não consegue ter muitas experiências na vida, não é? Quando ele passa de 2.000 para 10.000, pô, agora ele já consegue morar numa casinha melhor, já consegue viajar, já consegue ter um carro, dar uma certa segurança para a família dele. Com certeza ele vai ficar muito mais feliz. Daí que vem a doença. Daí que vem o vício. O cara começa a entender o seguinte, qual que é a lógica? Bom, se eu fiquei mais feliz de 2 para 10, quer dizer que de 10 para 100 eu vou ficar 10 vezes mais feliz. E de 100 para 1 milhão, 1 milhão de vezes mais feliz. E de 1 milhão para 10 milhões, 10 milhões de vezes mais feliz. E não é assim que funciona. Nessa pesquisa, eu não sei exatamente o número, mas basicamente algo em torno de $100.000 por ano, alguma coisa assim, eles entenderam o seguinte, até $100.000 por ano, você realmente vai ficar mais feliz. Depois disso, o seu nível de felicidade não aumenta mais. Não aumenta mais. Porque se fosse assim, o Bill Gates seria 1 milhão, 1 bilhão, 20 bilhões de vezes mais feliz do que todo mundo. E a gente sabe que não é isso, assim que funciona. E, cara, uma coisa que tá sendo uma coisa muito comum hoje em dia são pessoas que chegaram lá na plena riqueza material e se depararam com um grande vazio existencial.
como a depressão profunda. E eu já entendi o porquê. Eu entendi que o que dá sentido para nossa vida, o que dá a motivação, o que é motivação? Motivo para entrar em ação. Propósito. O que é propósito? É rota, é direção. É o que faz você acordar todo dia de manhã. E o que é isso? É você ter algo para buscar. O propósito é isso. É não chegar lá. Ou seja, o que te faz querer subir uma montanha? É o topo da montanha. Mas não é chegar no topo da montanha, é a própria subida da montanha. Porque quando você chegar no topo, você vai ver assim, vai olhar ao redor e falar, nossa, legal, uma vista bacana. Acabou. Mas é só uma vista, mano. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas sacrificam a vida jovem, sacrificam as relações, sacrificam a saúde, não vê o pai envelhecer e o pai morre, não vê a mãe envelhecer e a mãe morre, não vê o filho crescer, não vê o filho andar, sacrifica tudo, acreditando que existe um pote de ouro no final do arco-íris. E aí o cara pensa o seguinte, cara, a minha vida hoje vai ser infeliz. Eu vou abdicar da minha vida inteira. Mas lá na frente, quando eu tiver o carrão, quando eu tiver 1 milhão, quando eu tiver meus 1 milhão de seguidores, seja lá o que a pessoa queira, que geralmente as buscas das pessoas são fama, beleza e dinheiro. Status, é isso. Então a pessoa pensa, quando ela for muito bonita, sabe, com todas as harmonizações faciais possíveis, todos os preenchimentos e tudo mais, né? Quando ela for a pessoa mais rica, com mais bens materiais e mais famosa, ela vai ser muito feliz. E aí muitas pessoas chegam lá e percebem que não é sobre isso. Tem uma frase do Jim Carrey que é muito legal, que ele fala o seguinte, eu queria que todo mundo ficasse muito famoso e muito rico, só pra eles entenderem que não é sobre isso. É verdade. E o Jim Carrey é muito famoso, né, cara? E talvez muito rico. tu falando dessa forma, assim, que eu acho que hoje a internet, ela ajuda muito. Ajuda... Hoje, bem dizer tudo, botar 99% no mínimo é digital, né? Só que eu acho que existe a cobrança da sociedade. Como tu falou ali, pô, a gente quer sucesso porque a gente olha aquele... Olha lá o Bill Gates lá, pô, olha o iate do Bill Gates, pô, cara, sucesso. Olha a fama dele. E beleza, ver uma modelo, um exemplo, aquela menina que faleceu agora, a Larissa lá, do Power Couple. Cara, a mulher era linda. O corpo dela era normal. Foi fazer uma lipoaspiração. Porque, tipo, críticas da sociedade criticando ela. A pessoa faleceu com 29 anos de idade pra tentar atingir aquele patamar que a sociedade espera. Mas é como tu disse, não era o propósito dela. O propósito dela talvez não seria esse, mas só como a sociedade cobrou, ela não encontrou o propósito dela. Aí eu queria saber o teu. Qual exatamente é o teu propósito pras pessoas hoje? O que tu faz que, tipo... Não, é isso que eu quero, a minha mensagem é essa. O meu propósito, falando de forma 100% sincera, e isso pode ser meio abstrato, é despertar pessoas. E despertar vem através de um processo profundo de autoquestionamento e autoconhecimento. Eu gosto de sacudir as pessoas para elas entenderem por que eu faço o que eu faço. Por que eu estou nesse relacionamento? Eu tô feliz na minha vida? E através dessas perguntas, a pessoa começa a se questionar. E aí ela começa a mudar de vida. Por quê? Qual que é o processo de autotransformação? Eles são 3 níveis. Primeiro é conhece-te, depois é domina-te, depois é transforma-te. Então a pessoa ela começa a se questionar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho nesse trabalho? Por que eu vivo a vida desse jeito? Ela começa a entender que ela cria a realidade dela com padrão de pensamento, de comunicação. Ou seja, aquilo que eu faço, eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu faço. Aquilo que eu comunico pra mim, eu comunico pro mundo. E ela começa a entender que tá criando a realidade dela o tempo todo. Aí ela desperta, fala, nossa, eu sou o criador da minha realidade. Então, o meu propósito de verdade é esse, sabe? É gerar esse questionamento, esse autoconhecimento pra pessoa wake up, despertar. Não é à toa que um dos meus projetos se chama Wake Up, que é um evento presencial. Bom, agora eu falei a parte abstrata da coisa. Agora falando a parte mais prática da coisa, eu ajudo depois, a pessoa depois que ela entendeu qual que é o propósito dela, qual que é a praia dela, porque eu acredito que é muito difícil você viver uma vida feliz se você não ama o seu trabalho. Porque um dia tem 24 horas. Nós passamos 8 horas basicamente dormindo, 8 horas fazendo as coisas comuns do dia a dia, tipo assim, almoçando, jantando, indo pra academia. E as outras 8 horas nós passamos trabalhando. Ou seja, metade da nossa vida acordados, nós estamos no trabalho.
Se você odeia o seu trabalho, se você não é feliz no trabalho, como é que você vai ser feliz na vida? Então, a causa no mundo que me incomoda e que eu quero ajudar a solucionar. Ajudar as pessoas, cada macaco no teu galho. Né? Então, o que mais tem é o cara que era pra ser médico é advogado. E o cara que era pra ser advogado é médico. O cara que era pra ser um bom comunicador, ele virou o caixa do banco, sabe? E o cara que era pra ser um CEO, ele virou, sei lá, atendente de call center. E por aí vai. Então, as pessoas estão nessa confusão, né? Por quê? Por conta do externo. Elas vão fazer o que a mãe e o pai quer que elas façam, por amor, né? Vão fazer o que os amigos dizem que é legal, ou que parece bonito, ou que dá dinheiro, por não olharem pra dentro. E aí o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a se conhecerem com profundidade para clarificar o propósito e transformar esse propósito em um negócio online, através da criação de conteúdo na internet e da criação de uma mentoria, para que elas possam também, através de suas próprias histórias, impactarem outras pessoas. E ganhar dinheiro com isso, fazer dinheiro com isso. Então, basicamente, o autoconhecimento é questionar-se, né? Tipo, entrar em questionamento consigo mesmo, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Até tu falasse de 87% das pessoas... 77%. 77% não trabalham. Isso das que declaram, né? Exatamente. As que falam a verdade. Então, cara, isso é uma conclusão de que as pessoas não estão vivendo, cara. Elas estão sobrevivendo. Exatamente. E deixando o tempo passar. Agora você entendeu o que significa despertar. Exatamente. Todo mundo nasce, todo mundo morre, poucas pessoas despertam. Entendeu? E despertar é o quê? É você sair desse modo zumbi de sobrevivência e entrar no modo de viver, cara. Com coragem. Protagonismo, né? Protagonismo. Cara, isso não é uma questão fácil, né? Da pessoa parar e pensar, porque, cara, aí entra a parte das crenças limitantes, né? A pessoa carrega muita crença, muito trauma, e ela não tem esse feeling de pensar, poxa, a minha vida tá indo num buraco. Mas é aquela questão, chega no momento em que a pessoa ou muda, porque dizem que a pessoa só muda por duas coisas na vida, né? Uma por uma abala emocional muito forte ou por uma inspiração. Então, essa abala emocional, entra muito essa questão, né? De tu tá vivendo não tá vivendo, modo tu automático, tá sobrevivendo, né? um piloto automático, corrida dos ratos, como se fala, né? Quando a gente é novo, o pessoal fala assim, poxa, tu vai ter... Só tens uma vida. Mas como tu falou, a vida é todo dia. É a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, né? Eu acho que quando a gente coloca isso na cabeça, a gente desperta. Exatamente. Só que colocar isso na cabeça que é que parece que tu é fora do ninho, né? Pai, esse cara é de outro planeta. Porque ele tá fazendo assim, vendo o dia todo, como é que ele consegue? Eu tenho uma vida só. A gente vê muito esse questionamento, né? E assim, Adamo, agora falando em propósito, que, cara, para toda pessoa isso é essencial. Saber que tá fazendo sentido, saber que tem um significado na vida. Como? Aí falando, entrando toda a parte do autoconhecimento, mas como eu vejo em mim o meu propósito de vida? Ok. Porque, tipo assim, eu estudo desenvolvimento pessoal também, te acompanho, e eu aprendi que, na verdade, talvez você vai falar isso melhor, que existe dois tipos de propósito. Um que é o propósito divino e o outro que é o propósito que a gente faz de propósito, como vamos dizer assim, né? O propósito divino que é aquele que tu tá aqui para servir, né? E tu segue essa linha de ser servo realmente das pessoas, e aí tu conecta com o teu propósito, que é servir as pessoas, e se tu leva pro teu lado profissional, isso, né, te realiza mais. E o lado do propósito, que é o lado que, poxa, que é o que mais me pega, porque realmente eu faço o que eu faço. Entendeu? Esse é o... Existe o propósito primário e o propósito secundário, que é o que você falou, o divino, né? O propósito primário, ele é você viver a vida de forma plena e presente. O aqui e o agora. Sacou? Então, se você acorda... Por exemplo, agora, qual que é o meu propósito agora? É falar com você nesse podcast. Esse é meu propósito agora. Não tem nada mais importante do que isso. Daqui a pouco, talvez, seja pegar minha moto e ir pra Florianópolis. Esse é o propósito. Meu propósito agora é tomar essa água. Eu posso fazer tudo de forma automática,
viajando na maionese, ou eu posso fazer tudo de forma consciente e plena. Isso pode parecer muito simples, mas isso muda tudo. Real. Isso muda a sua relação com a tua namorada, a tua relação com a tua mãe. Isso muda teu nível de felicidade bizarramente. Né? Tem um autor que eu gosto muito chamado Eckhart Tolle, que ele tem um livro chamado O Poder do Agora e um outro chamado Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Ele diz que 80% da população vive 80% da vida ou 90% pensando sobre a vida. Passado, futuro, viajando. Ela nunca tá aqui. Tá sempre pensando no que vai fazer ou no que deixou de fazer ou no que não era pra ter feito. Entende? Então o propósito primário é você estar presente e você despertar a tua consciência. Sacou? Já o propósito secundário é o que você faz. Então vamos dividir assim. O propósito primário é ser e o propósito secundário é o fazer. Entende? Muitas pessoas valorizam apenas o fazer e se esquecem do ser. Por isso ficam doentes. Fazem, viram robôs. Fazem, máquinas de fazer, máquinas de produtividade. Se esquecem do ser. Mas aí quando você está alinhado com o ser, o fazer passa a ter sentido. E aí o fazer ele vai mudando com o tempo, de acordo com a fase de vida que você está. Não é uma coisa que é escrita na pedra. Sim, é real. E por isso tantas pessoas têm muita dificuldade. Porque às vezes ela tem uma pista do que é pra ela fazer, só que ela fica pensando, mas e se não for isso e eu perder tempo? Então eu não vou tentar. Aí ela não arrisca. Então basicamente, cara, pra você encontrar qual que é o teu propósito secundário, ou seja, o fazer, é só você olhar pra 4 aspectos, que são seus talentos naturais, né? O que você tem uma inclinação, suas paixões, depois, o que o mundo precisa, uma causa no mundo que te incomoda e que você gostaria de ajudar a solucionar, e por fim, o que dá dinheiro. E aí você encontra o teu Ikigai, que significa razão de viver. Razão de viver. Entendeu? E aí você cria o teu propósito. Você olha pro mercado e você fala, quais são as possibilidades? Né? Foi o que eu fiz. Eu olhei pro meu talento, cara, eu gosto de me comunicar. Eu olhei pras minhas paixões, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu só leio isso. Depois eu olhei pro que o mundo precisa. Cara, o mundo precisa muito disso. É o que eu acredito que o mundo mais precisa, é de autoconhecimento. E por fim, o que dá dinheiro? Marketing digital. E aí eu peguei tudo isso, que tem tudo a ver com os meus valores, liberdade, empreendedorismo, poder trabalhar, escala. E eu falei, vou transformar isso no meu propósito. E pronto. Quer dizer que vai ser isso pro resto da vida? Pode ser que não. Pode ser que amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu não queira mais. E tá tudo certo. Adamo, então quando eu sei que é hora de mudar, olha para 2 coisas. Entusiasmo e inspiração. Existem 2 formas de você agir na vida, no mundo. Através de ação compulsiva e através de ação plena. Ação compulsiva é você trabalhar de forma estressada. Tem gente que acha que a vida tem que ser assim. Estressado, trabalha, produtividade, às custas de estresse, às custas de ansiedade, e aí você infarta. Sacou? Muita gente trabalha assim, acha que trabalhar é sofrimento. Tá errado. Pode ser que até que você consiga alguma coisa material, só que às custas de muito sofrimento, às custas da sua saúde e do sofrimento dos outros que vão trabalhar com você e da tua família também. Não faz sentido. A outra forma de você agir no mundo, que é a ação plena, é você desfrutando do processo. É você fazer com entusiasmo e com inspiração. Se você está sendo inspirado a fazer o que você faz, ou seja, você está empolgado, entusiasmado, quer dizer que você está no caminho certo, porque você está se divertindo. A etimologia da palavra inspiração significa em espírito. Olha que interessante. É o espírito agindo através de você. E a etimologia da palavra entusiasmo significa em Deus. Você está entendendo? Ou seja, olha para esses feeling, olha para esse sentimento, que aí você tá no caminho certo. Se tiver muita resistência, muito sofrimento, quer dizer que não é o teu caminho. Aí falando na parte do propósito do ser, que é o propósito primário, né? Vamos dizer assim. Que é uma coisa que eu também prestei atenção e ouvi falar, que estar consciente, estar presente na maior parte do tempo do teu dia a dia, 95%
da nossa vivência é inconsciente. Então, 95% a gente vive no automático e apenas 5% a gente está consciente no nosso dia. Poxa, isso faz total diferença, cara. Olha só o tempo que a gente passa durante o dia, 95%, usando o inconsciente, que a gente passa no automático. Então, a gente praticamente não vive presente, né? Não é... É como tu disse, né? Fica pensando no passado e no futuro, e o presente... É que a gente fica desenhando deixa passar, muito. né? Uhum. É por isso que a gente somos racionais. A gente fica imaginando muito um futuro perfeito, ou por que eu não fiz diferente lá no passado para não ter o para ter o que eu perdi hoje, entendeu? Por que eu devia ter feito diferente no meu passado? E aí a galera fica nessa... Isso causa muito sofrimento, cara. Exatamente. A pessoa que fica muito presa no passado, ela fica melancólica e depressiva. A pessoa que fica muito presa ao futuro, ela fica ansiosa, porque ela quer controlar o futuro. E não dá pra controlar o futuro. O que é o futuro? Primeiro que futuro e passado... Não existe mais. Não existe. É apenas uma filosofia, uma ideia humana isso daí. Entende? Só pra gente andar um pouco aqui na vida. Então, o passado e o futuro, o passado só serve como fonte de aprendizado. Então eu olho, aprendo e continuo. O futuro é só para você fazer um esboço, uma projeção. Mas aí você volta pro presente. É só para você saber aonde você está indo. Não é para você querer controlar. Uhum. E aí você volta pro presente. E aí, como é que eu consigo, então, ter algum controle sobre o futuro? Estando presente naquilo que você está fazendo, porque o futuro nada mais é do que um florescimento daquilo que você faz aqui e agora. Ou seja, a única coisa que eu tenho controle é sobre o que eu faço aqui e agora. Então a gestão da vida tem que ser no hoje. Eu só tenho energia para hoje. Eu só posso orquestrar o hoje. Então, se eu acordo hoje pela manhã e digo para mim mesmo, hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu escolho focar naquilo que é bom pra mim. Hoje eu escolho tomar boas decisões pra mim e pros outros. Hoje eu escolho fazer aquilo que é certo. Hoje eu escolho alegria. Hoje, amanhã eu não sei, mas hoje eu escolho isso. Pronto. Tá tudo certo. E isso, Adam, por exemplo, tu tens uma rotina diária? Tenho. Tu acha que a rotina diária ela ajuda muito em a gente estar no presente? Demais. Demais. Todos os dias, nós precisamos trabalhar as 3 esferas que compõem o ser humano. Física, mental, intelectual e espiritual. Assim como você tem que tomar banho todos os dias, você precisa cuidar do teu corpo, da tua mente e do teu espírito. Você precisa lavar o corpo, você também precisa lavar a alma, você precisa lavar o coração, você precisa lavar a mente. Porque o mundo, os estímulos, a televisão, o celular, polui a nossa mente e o nosso coração. Se você não lavar todos os dias, quando você menos percebe, você está negativo. Então é muito importante você ter uma prática de atividade física para ativar o teu corpo, porque o teu corpo é o teu templo. Não existe mente forte num corpo fraco. Tá tudo interligado. Então a atividade física é essencial. Meditação, oração, para você viver no presente, alinhar os teus pensamentos, trabalhar a tua fé. E depois, leitura, podcast, para você alimentar a tua mente com conteúdo positivo. Se você faz essas 3 coisas todos os dias, você vai ficar forte mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você está forte, você tem poder pessoal. Se você medita, você tem clareza mental. Se você tem força física, poder pessoal e clareza mental, o que pode te parar? Nada. Porque a vida é cheia de tretas, mano. A vida é cheia de desafios. Então nós não temos que pedir por dias mais fáceis, porque isso é ilusão. Somos nós que temos que nos tornar mais fortes. Então quanto mais forte você fica fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mais você consegue crescer na vida. Sim. E fluir na vida. Entendeu? E como o Adamo, falando em mentalidade, como o Adamo
criou essa mentalidade e vai servir para muitos que quer começar no empreendedorismo, principalmente, como o Adamo criou essa mentalidade de enfrentar a dificuldade, de enfrentar, tipo assim, ó, eu entendi que esse não é o meu corre, eu entendi que esse não é a vida que eu quero mudança, eu quero seguir realmente aquilo que faz sentido para mim. Como? Eu tenho uma mentalidade que eu vou conseguir se sobressair da onde que eu estou para onde eu quero ir. Como o Adamo conseguiu essa mentalidade? Como você falou alguns minutos atrás, que a vida ela nos ensina de duas formas. Através da dor ou do amor. Primeiro, a vida tenta nos ensinar através do amor. Ela vai mostrando sinais. E aí a gente negligencia. Esses sinais, eles costumam vir através de intuição. A intuição é a comunicação do divino com você. Aquela vozinha que você costuma negligenciar. Coloca a blusa, aí você não coloca a blusa e toma chuva, passa frio. Ó, não vá pra esse lugar, aí você vai e se lasca, sabe? Então, no meu caso foi pela dor, né? Então, eu negligenciei essa vozinha por muitas vezes, até que eu me lasquei algumas vezes na vida e falei, cara, eu vou começar a escutar mais a minha intuição. Então, depois de ter passado alguns perrengues, eu comecei a acreditar mais na minha intuição. E aí, eu comecei a trabalhar mais a questão da minha mentalidade. Escutar mais o meu coração. E para manter uma mente forte, você precisa de conteúdo. A mente, ela é como se fosse um Pac-Man. Lembra daquele videogame do Pac-Man? Come? Sim, vai comendo. Se você não der um alimento positivo para tua mente, ela vai procurar por algo negativo. E o mundo sempre vai te alimentar de coisas negativas, né? Se você ligar a televisão agora, o que você vai encontrar? Morte. Só desgraça, não é verdade? Então as pessoas, elas ligam a televisão, ligam o celular e ficam consumindo um monte de coisa inútil. Depois não sabem porque estão negativas. Então eu tenho uma prática de todos os dias pela manhã entregar para minha mente um alimento positivo. Porque eu já entendi que não tem como você ter uma vida positiva com uma mente negativa. A tua vida, cara, o teu universo externo é um reflexo do teu universo interno. Eu entendi isso com muita clareza. O universo é mental. Então, quando você muda a tua mentalidade, automaticamente você muda a tua percepção da realidade. E o que é realidade? Realidade é percepção. Quando você muda a tua percepção da realidade, você muda a realidade instantaneamente. Entende? Você muda a tua forma de pensar, automaticamente você muda o teu sentimento, e aí você muda o teu comportamento, a tua atitude, e aí você muda o teu resultado. Então eu tenho uma prática de todos os dias dar alimento positivo para minha mente, através de leitura, através de podcast. É porque na era da informação que a gente está vivendo hoje, e aí entra essa questão de, a gente sabe de tudo isso, né? A gente entende isso, a gente se alimenta com essa informação, com esse conhecimento, mas, cara, abrir mão... A dopamina é desgraçada, né? Abrir mão dos prazeres momentâneos, cara, pra tu ter um retorno lá na frente, isso é complicado, cara. Tu ter o sacrifício agora pra lá na frente tu conseguir alguma coisa... O sacrifício é muito importante. Só que tem que tomar cuidado com essa palavra, que é uma palavra que muitas pessoas não se sacrificam pela própria palavra ter uma conotação negativa. Porque dá a impressão seguinte, cara, você quer viver ou você quer durar? Não é? Tipo assim, às vezes a gente pensa, eu vou me sacrificar, deixar de beber, e se eu morrer amanhã? Não é assim que as pessoas pensam? A galera fala muito isso. Eu já pensei muito nisso. E realmente, cara, tem um perigo nisso daí. Porque eu percebo que no mundo existem os 8 e os 80. Existe o Carpe Diem, que é o cara que só quer curtir a vida. Eu posso morrer amanhã, então eu vou curtir ao máximo, eu vou beber ao máximo, eu vou ser o vagabundo, eu não vou trabalhar, eu só vou curtir, né? E esse cara se lasca, porque nós vivemos no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro. Chega uma hora que a vida cobra, a vida adulta não é Alice no País das Maravilhas. Você precisa de dinheiro pra ter uma casa, pra sustentar tua família, pra poder viajar, pra ter dignidade. Então se você ficar só no 8, no oba-oba e no Carpe Diem, você vai sofrer. Existe os 80, que são os workaholic. O cara que sacrifica toda a vida presente, a saúde, a felicidade, as relações, a alegria dos pequenos momentos, porque a melhor alegria, a melhor felicidade está nas coisas simples, cara. E esse cara sacrifica tudo pelo futuro.
Porque lá no futuro, quando eu tiver a vida perfeita, não é? Estude enquanto os outros dormem, trabalhe enquanto as pessoas se divertem, sacrifique toda a sua vida, porque quando você for multimilionário, aí sim você vai provar pra eles que você venceu. E aí você vai ter 50 anos, velho, frustrado. Depressão. Com um monte de coisa. Então, eu acredito verdadeiramente que os dois estão errados. Só que não precisa ser nenhum nem outro, cara. Você pode ir pelo caminho do meio. Equilíbrio. E o que é o caminho do meio? É você fazer o que precisa ser feito para construir o futuro que você quer e, ao mesmo tempo, desfrutar o processo. Metaforicamente, é você subir a montanha para chegar no topo da montanha, só que sem perder a própria subida da montanha. Aproveitando a subida da montanha, percebendo que tem um riacho do teu lado, tem pássaros cantando, sacou? Eu acredito que é isso. O Adamo mais novo era um caperdinho ou workaholic? Eu já fui os dois, cara. Na verdade, é difícil você viver uma vida plenamente equilibrada. Isso aí é difícil. Às vezes você vai pender um pouco mais pro 80, às vezes um pouco mais pro 8. Eu acredito que a vida é como se fosse um... Sabe aquele equilibrista do circo? Que ele vai naquele slackline com uma madeira assim, vai um pouco pra cá, um pouco pra lá, e você vai um pouco mais pra cá. Depende da fase de vida que você tá. Eu estou numa fase de vida agora que eu estou pendendo um pouco mais pro 80, porque eu quero construir mais. E eu sei disso. Eu tô numa fase que eu chamo de modo monge. O que é modo monge? Eu não tô saindo, eu não tô bebendo, porque eu percebi, eu tô com 34 anos e a ressaca depois dos 30 é horrível. Meu Deus, parece que você tá doente, não é verdade? Nossa senhora. Não é verdade, não cheguei lá ainda. Você vai ver, cara. Não, você vai cheguei ver. lá ainda, pô, falta aí. A ressaca depois dos 30. E aí eu tomei esses dias assim, faz um mês e pouco. Eu tomei umas 4 cervejas, acordei no outro dia, parecia que eu tava... Nossa senhora, assim... E aí o que eu entendi? Que o álcool, ele tira o teu poder pessoal. O que é perder o poder pessoal? Cara, quando você começa a ficar um pouco mais negativo, quando você começa a perder o ímpeto de trabalhar, quando você começa a perder a criatividade, quando o seu pensamento fica mais fraco, a sua mente fica mais fraca, você tá com menos poder pessoal. Isso te enfraquece. Então existem coisas que a gente faz na vida que nos enfraquecem, que nos tiram o tesão pela vida, o poder pessoal, a clareza mental e prejudica em tudo. Nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa felicidade. Então eu parei de fazer todas as coisas que tiram o meu poder pessoal. Em contrapartida, eu coloquei vários hábitos que me dão poder pessoal. E eu chamo isso de modo monge. Eu estou nessa fase. Pode ser chamado também de modo caverna. O que é isso? Dormir 7 horas por noite. Acordar antes das 6 horas da manhã. Praticar atividade física logo pela manhã. Meditar 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Ler meia hora todos os dias e tomar ducha gelada todos os dias. Com esse combo, você vira um Superman. Você se sente muito poderoso. E quando você está se sentindo muito poderoso, você fica mais criativo, você tem mais energia vital para trabalhar, mais potência de ação. E aí quando você fica mais criativo e você tem mais potência, você fica mais produtivo. Como consequência, você tem mais dinheiro, mais resultado, mais crescimento. Eu acompanhando você, eu me lembro de um tempo, até falando nessa parte aí do modo monge, mas em outro sentido, foi, não sei se tu fez 24 horas ou 48 horas de jejum. 3 dias. 3 dias de jejum sem se alimentar? Só sem se alimentar ou sem beber água? Não, sem beber água não, só sem me alimentar. Só sem se alimentar, né? Sem tomar café, sem nada, só água e chá. Depois de passar por todo esse processo dos 3 dias, quais as lições que tu tirou dentro desse jejum, que mudou dentro do Adamo nesse jejum aí de 3 dias? Muito interessante a pergunta. Por que muitas religiões têm a prática do jejum? Já parou para pensar nisso? Porque a humanidade, ela está sendo dominada pelo ego, pela mente, ok? Existem coisas que enfraquecem o domínio da mente. Por exemplo, ficar sem comer, ficar sem tomar café. Todos esses estimulantes, eles deixam
a mente mais forte, a parte cognitiva, que é a parte racional. Então, por exemplo, quando você tem uma noite mal dormida, o seu cognitivo, a tua mente fica mais fraca. A sua parte responsável por tomada de decisão. Quando você não toma café, também fica mais fraco. Quando você não se alimenta, essa parte também fica mais fraca. Então, quando essa parte racional fica mais fraca, existe um portal e uma abertura para o lado espiritual, que é a consciência. Então, quando o ego fica fraco, a consciência vem à tona. Se sobrepõe. E aí você tem um contato mais profundo com o divino. Não estou dizendo aqui que é pra você ficar sem dormir, pra você ficar sem comer, pra ficar... Sabe? Mas de vez em quando, pra você se conhecer com mais profundidade, pra você ir mais profundo na tua consciência e pra entender quem você é de verdade na tua parte mais autêntica, né? Sem todos esses condicionamentos mentais que vêm das nossas crenças, da nossa criação, das nossas experiências, daquilo que a gente aprendeu na escola, daquilo que a gente foi programado, vem a tua parte mais sincera e mais real. Então o maior aprendizado foi esse. Foi ter essa conexão com essa parte mais profunda de mim. O segundo é a questão do autodomínio. Boa parte da nossa compulsão por comer não é fome. É só compulsão. E aí quando você fica 3 dias sem comer, você passa ali no primeiro dia por um pico de fome, que na verdade é só desejo do teu corpo. E aí você fala, não. E aí o teu corpo começa a gritar e você fala, não, eu que mando, eu vou ficar 3 dias sem comer. E aí você começa a ganhar um autodomínio absurdo. Porque se você é capaz de controlar a tua boca, o teu estômago, você é capaz de controlar muita coisa. Entendeu? E aí você aplica isso para várias áreas da vida. É isso que eu disse. Conhece-te, domina-te e transforma-te. Se você começa a dar comandos pra você... Vou deixar uma pergunta aqui pra audiência. Imagina só se você tivesse feito tudo aquilo que você disse pra si mesmo que você faria. Onde você estaria hoje? Real. Isso é autodomínio. Isso é autodomínio. Imagina só, você falar assim, cara, eu vou treinar todos os dias e vou me alimentar da forma correta por 1 ano. Você chega no shape. Se você falar o seguinte, eu vou estudar todos os dias, vou gravar um vídeo todos os dias pro meu Instagram sobre esse assunto que eu estudar, você vai crescer. Se você falar, eu vou economizar todos os meses X mil reais, você vai chegar no 1 milhão. Eu vou ligar para 10 clientes todos os dias, você vai vender. Eu vou estudar inglês todos os dias por 1 hora, você vai falar inglês. Ou seja, para qualquer coisa que a gente queira na vida, é só uma questão de foco e de autodomínio. Ou seja, de fazer o que precisa ser feito. De parar de perder para si mesmo. E deixar de ser imediatista, né? Porque a galera começa um processo já... É que o resultado não é para ontem. Começa hoje, que é para semana passada o resultado. Exatamente. Mas como que a gente mantém o foco para isso? Como que tu conseguiu manter o foco para isso? Constância, mas é o seguinte, para você ter disciplina, antes você precisa ter um motivo. Muita gente me pergunta, Adamo, como ter disciplina? E aí eu pergunto, disciplina para quê? A pessoa não sabe responder, então você não vai ter disciplina. Não existe disciplina sem motivação. O que é motivação? Motivo para entrar em ação. Então, você tem que ter muito claro aonde você quer chegar e o porquê. O porquê é o mais importante. Os seres humanos, eles estão sempre indo para 2 direções. Ou para obter prazer, ou para evitar a dor. Então você tem que ter muito claro qual é a recompensa que eu vou ter se eu for disciplinado nisso que eu quero fazer. Tem que ter muito claro o que você vai ganhar com isso. E você também tem que ter muito claro o que você vai perder com isso. Qual é a dor que você vai sentir. Por exemplo, você quer ter um projeto no digital, ok? Então você precisa ter muito claro o que você vai ganhar. Você vai ter liberdade, vai poder viajar pelo mundo, vai poder dar uma vida melhor para tua família, você vai poder ter um carro bacana. O que te causa mais entusiasmo? Deixa isso muito claro para você. E também deixa muito claro a dor. Se você não fizer isso, esse teu projeto no digital, não gravar os vídeos, como é que vai ser a tua vida daqui a 5 anos? Imagina o pior cenário possível. Imagina você quebrado, sabe? Você sem liberdade, você num empreguinho de merda.
Entende? Quando você tem a dor e o prazer muito claro, aí fica muito mais fácil de você ter disciplina. Ok? E aí a fórmula para você atingir resultado fora da média, você não precisa ser extraordinário. As pessoas que têm resultados incríveis fora da média, ou seja, que romperam a barreira da mediocridade, não são pessoas extraordinárias. São pessoas que fazem coisas comuns, o que precisa ser feito por um longo período de tempo. Entendeu? O Bruce Lee tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o melhor lutador não é aquele que treinou 2.000 golpes diferentes. É o que treinou o mesmo golpe 2.000 vezes. Então, a fórmula é o seguinte: foco. Você precisa ter com total clareza aonde você quer chegar. Depois, ações efetivas. E o que são os... De novo, eu quero que isso seja um corte. A fórmula para você ter resultado na vida é foco, saber exatamente onde você quer chegar. Depois, ações efetivas. Não é ficar ocupado o dia inteiro com um monte de porcaria. São ações que de fato vão te levar mais próximo desse resultado. Tem que ter total clareza de qual é o seu 80-20. Quais são aqueles 20% de ações que geram 80% dos resultados? Normalmente é aquilo que você não quer fazer. É aquilo que é desconfortável. Depois, sair da sua zona de conforto todos os dias, porque é isso que gera crescimento. Então, pode ser fazer uma live, pode ser gravar um podcast, pode ser gravar um vídeo, pode ser dar uma corrida. Por isso que eu tomo banho gelado todos os dias, por isso que eu corro todos os dias, por isso que eu treino todos os dias. Porque se eu fizer só o que me é confortável, eu não cresço. Então, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa que me desafia. Porque isso vai me expandir, vai expandir a minha consciência e a minha zona de conforto. E, por fim, a parte mais difícil da fórmula: ser constante. E o que é ser constante? É fazer essas ações que você já sabe que vão te dar resultado, continuar fazendo por 6 meses, 1 ano, sem ver resultado. É aí que o bicho pega. Entendeu? Então você precisa tirar um pouco o foco do resultado, parece paradoxal, e focar no processo. No processo. Apaixone-se pelo processo. Parar de treinar para ter uma barriga de tanquinho e treinar por treinar, porque eu curto treinar. Parar de ler para buscar uma informação e ler porque eu sou um leitor. Muda a tua identidade. Para mudar o hábito, você precisa mudar a tua identidade. Por que muitas pessoas falam assim: eu não consigo ser constante na academia, eu odeio treinar, porque ela tem uma identidade de uma pessoa sedentária. Quando ela muda a identidade e começa a falar: eu sou um cara fitness, eu sou o cara da musculação, eu sou o cara do crossfit, eu não me enxergo sem treinar. Pronto, treinar já não é uma coisa, eu tenho que ir treinar. Não, eu sou... Por exemplo, treinar pra mim é igual tomar banho. Não faz sentido não treinar. Por que muitas pessoas falam assim: cara, eu odeio ler? Porque ela não se enxerga como um leitor. Ela lê como um mal necessário. Agora, se ela começa a pensar: não, eu sou um leitor, eu não me enxergo sem ler. Pronto. Aí fica fácil. Virou parte de quem ela é. Entendeu? Sim, e aproveitando esse gancho de consultoria grátis de empreendedorismo, eu vou dar exemplo no meu Instagram. No Instagram, todo episódio tá o exemplo, né? Eu tenho um Instagram que eu falo sobre paternidade solo. Qual a dica tu daria pra mim pra monetizar ele? Paternidade solo? É. Que interessante. Nunca ouvi falar desse termo. Eu já vi maternidade. Mas maternidade Isso aí é o que mais tem, né? Mas tipo, eu vou dar um exemplo assim: é como se fosse o Piangers, mas só que o Piangers é casado. Eu cuido dos meus 2 filhos sozinho. Eu tentei uma vez fazer um e-book. Criei um e-book de receitas em família. Para os pais e as mães fazerem com os filhos. Receitas simples. Fazer um bolinho, um cupcake, uma coisinha assim. Mas o que tu daria? Tipo, uma mentoria? O que tu aconselharia? Sim, mentoria é o jeito mais rápido de você monetizar o teu conhecimento e a melhor forma de você impactar a pessoa que está recebendo. Por quê? É uma coisa que você entrega ao vivo, não precisa gravar, você entrega pelo Zoom, você só precisa de um celular. E você consegue entregar a tua forma mais autêntica para a pessoa. Sim, natural, sabe? né? Natural. Então, o que eu acredito que você deve fazer? Qual que é a melhor fórmula para você monetizar o teu conhecimento? Começa a produzir conteúdo sobre os aprendizados de ser um pai solo.
quais foram os desafios que você enfrentou e como você superou esses desafios. Começa a produzir conteúdo sobre isso. Reels, principalmente. Cara, eu tô há hoje nós estamos em 2023, 2 anos e meio produzindo conteúdo. Eu ainda não consegui monetizar. Então, o que você vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa, você vai... aí, Fernando, pra nós. É porque, na verdade, a monetização... É, o Instagram não monetiza, Não, né? sim, mas Tem tipo, que... mais parcerias, Sim. palestras. Não, Exatamente. isso aí não é o caminho. Ó, viu? Ó, já não é o caminho pra nós, velho. O que acontece? Essa questão de parceria, de palestra, é você depender de alguém querer ser teu parceiro. É você depender de alguém querer que você dê uma palestra. Isso não é a melhor forma. O empreendedorismo é você ser um caçador. Imagina que você tá numa savana e você precisa dar comida pro teu filho. Você vai esperar alguém querer fazer uma parceria pra ver se alguém vai caçar um cabrito com você? Não, você vai falar, filho, aguarda aí na caverna que o papai vai sair pra caçar. Empreendedorismo é a mesma coisa. Então você vai caçar clientes. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, primeiro passo, produzir conteúdo em Reels, Stories, responder caixinhas de perguntas, ok? Abra caixinha de perguntas toda semana para tirar dúvidas dos pais, das pessoas sobre aquilo que você sabe. Vai gerando valor, vai respondendo caixinhas de perguntas. As melhores caixinhas de pergunta transforma em Reels. Coloca, posta no seu Instagram. Depois disso, você vai dar uma aula gratuita, vai abrir uma aula gratuita para outras pessoas que têm interesse nesse seu conteúdo. E aí você entrega conteúdo de valor em uma aula gratuita para essas pessoas. Depois, no final, você oferece uma mentoria para essas pessoas. E aí você entrega essa mentoria em 4 a 6 sessões pelo Zoom, cobrando o valor de R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, de acordo com a sua transformação. Porém, primeiro você precisa construir um jardim nas suas redes sociais, através de conteúdo de valor. Então você distribui muito conteúdo de valor para atrair as borboletas para o seu jardim, que são os seguidores, que depois vão se transformar em clientes consumidores. Eu vou dizer que essa parte do jardim borboleta eu acho que eu já tenho, né, Fernando? Já devo ter, porque hoje eu tô com 21 mil seguidores, bateu ontem. Tudo no orgânico, só falando sobre isso. Legal, só sobre esse assunto. Só sobre esse assunto. E as pessoas que te seguem têm real interesse nisso. Assim, hoje em dia, até quando a gente falou com a Camila Renault, que é de marketing, até falou, hoje em dia o engajamento nos comentários não existe mais tanto. É mais no direct. Mas, as mães vão perguntar como é que foi desfraldar todos os filhos, como é que foi cuidar de 2 crianças, como é que é dar banho, como é que é a rotina. E você fica respondendo de graça ali. Tudo de graça. Então, cria um passo a passo para isso. Entendeu? Cria um método. O que você acredita que todo o pai precisa saber sobre criar o filho de boa, sabe? E aí você pode colocar desde a parte de trocar fralda, essas coisas, alimentação, até a parte de você ficar mais livre para poder curtir tua vida. Sim. Pega é o que os pais querem, né? Exato. Pega as principais dores da audiência. O que as pessoas mais perguntam? Você vai entender que essas principais dores é uma coisa que você tem que resolver. Sim. E aí você pega essas principais dores e coloca dentro da tua mentoria. Entendeu? Eu acho que tu tens que aparecer mais a tua fuça. Também. Mostrar mais o teu hoje em dia eu faço mais uma pessoa, né? Eu fazia, no início, bastante eu falando. Aí eu vi que o engajamento não dava tanto do que eu fizesse um post estático e respondesse os comentários ou no direct. Hoje a forma que eu vi que eu alcanço mais é nessa forma. Eu fazendo post estático, tenho uma imagenzinha minha, sempre segue o mesmo padrão, respondo a pessoa no direct e tal. Só que às vezes quando eu boto um Reels, alguma coisa de informação, ele entrega também. Você sabia que o direct é um dos melhores lugares para vender? Isso, eu fui saber há pouco tempo que era, né? Tem uma galera que faz uns negócios sinistros no direct. Eu vou te explicar uma forma muito rápida aqui de você vender. Cada pessoa você vai vender a mentoria hoje. Quer vender a mentoria hoje? Vamos vender. Quer começar a monetizar hoje? Ok. As próximas pessoas que te chamarem no direct, você responde uma vez, talvez 2, e depois você pergunta: quer fazer uma call comigo? Uma consultoria gratuita, só para te conhecer um pouco melhor e para ver se eu posso te ajudar? Você chama essa pessoa para uma consultoria gratuita, por uma videochamada pelo Zoom. E aí você troca uma ideia com a pessoa por meia hora. Nos primeiros 15 minutos, pede para a pessoa contar a história dela e falar qual está sendo o maior desafio dela nessa área.
A pessoa vai ficar te falando ali por 15 minutos todas as dores dela. E depois, nos próximos 15 minutos, você vai vender uma mentoria com base nas dores que ela te falou. Ou seja, você não vai inventar nada. Você vai falar, eu posso te ajudar porque eu já passei por isso. Sim. Então eu tenho um programa de mentoria XYZ que se encaixa perfeito no seu momento. Portanto, quer? E aí você fala com 3 a 4 pessoas todos os dias. Se você falar com 4 pessoas todos os dias, você vai converter pelo menos uma conversão baixa de 25%. Se você converter uma por dia a R$1.000, já são R$30.000 no mês, se você trabalhar todos os dias. Já te dei uma fórmula aqui. Sim. Sem lançamento, sem estrutura, sem um monte de blá blá blá. Entendeu? Porque eu fiz um teste com o e-book. Cara, e-book... Não entregou nada, assim. Eu vendi no direct. Mas isso não dá dinheiro. Você ficar vendendo coisinha de R$27 é só pra quem já é muito grande, pra quem investe muito dinheiro em tráfego. O e-book, ele é uma isca digital. Ele é uma forma de você educar a tua audiência de graça, pra tua audiência te conhecer melhor o teu trabalho, confiar mais em você. E no final do teu e-book, tem um botão ali pra ela saiba mais. Te chamar no WhatsApp e entrar na sua mentoria. Ir pra sua call, sua sessão estratégica. E aí lá você vende o produto mais caro. Então a mentoria é para você dar de graça, educar a pessoa confiar em você e no final ela ir pro próximo passo, que é o teu programa avançado, a tua mentoria. Entendeu? Sim. E hoje qual a dica que tu dá para pessoal que quer empreender? Marketing digital realmente é o caminho? Com certeza. Hoje nós temos uma máquina, uma tecnologia nova chamada celular, não sei se vocês conhecem, né? E esse celular, ele pode servir para 2 coisas, assim como qualquer ferramenta na vida. Pode servir para ferrar com a tua vida, e tá ferrando a vida de muitas pessoas, ou pode servir para você crescer e para você edificar pessoas, para você impactar o mundo, entende? Isso aqui é uma máquina de projetar o teu propósito e de imprimir dinheiro com o teu propósito, de dar sentido para tua vida. Então hoje, no digital, todo mundo tá no digital. Não tem essa de eu não tô no digital. Só que existem 2 públicos no digital. Os consumidores passivos e os produtores. A maioria são consumidores que ficam ali, né? Olhando o feed de notícia, olhando a vida dos outros, se comparando, 880, passando 5, 6 horas ali do dia. Meu Deus, minha vida é uma porcaria, olha a vida dos outros, como é legal. Aí de repente vem um anúncio. Pum! Compra alguma coisa. Quem foi que fez esse anúncio? Foi esse outro público, que são os produtores, entende? E aí os produtores, ao invés de ficarem apenas ali consumindo de forma passiva coisas aleatórias, eles estão produzindo algo. Foi essa chavinha que virou pra mim lá em 2017. Eu era apenas um consumidor. E eu postava foto de churrasco, foto da praia. E eu seguia caras que postavam conteúdos interessantes, que eu curtia. E eu também tinha conteúdo dentro de mim. E eu comecei a me perguntar, por que ao invés de eu ficar postando coisas aleatórias, já que eu me dou a esse trabalho, eu não começo a postar uma frase, uma coisa que possa impactar outra pessoa e que faça sentido pra mim. E eu comecei assim, postando frase, fazendo um story. Então eu migrei de consumidor para produtor. Logo depois eu comecei a criar uma audiência. Logo depois eu criei meu primeiro curso, minha primeira mentoria. E hoje eu faço muito dinheiro com isso. E vivo o meu propósito. Então, nós estamos na melhor época da humanidade para empreender e para viver o propósito, para expressar a tua verdade com a internet e o celular. E eu acredito que essa é a melhor forma de você usar essa ferramenta. Você só tá... No marketing digital, você só empreende com o desenvolvimento pessoal ou tem outros tipos de empreendimento dentro do digital? Hoje, a minha linha é desenvolvimento pessoal e empreendedorismo digital, marketing digital. Porque eu acredito que as 2 coisas estão completamente interligadas. Sim. Não tem como você ter sucesso no empreendedorismo se você não tem uma mentalidade forte. Você vai se perder, você vai se sabotar, você vai ter medo do julgamento, você não vai ser constante. Esse é o principal. Você não vai ter foco, você não vai ter autoconfiança, vai ter uma mentalidade escassa e as pessoas vão perceber isso, vai ter medo. Ou seja, tem que ter o desenvolvimento pessoal. Todo grande player, pode procurar qualquer um,
do digital têm uma mentalidade foda. Eu percebi que as pessoas que têm sucesso no digital, no empreendedorismo, elas têm 3 coisas em comum. Uma mentalidade inabalável, um propósito e elas são empreendedoras. É uma combinação perfeita. Se você tiver essas 3 coisas, você vai ter sucesso. É inevitável. E falando sobre o ambiente. Como o ambiente molda nossos comportamentos hoje? E eu acho que ele é um dos principais também. Ele entra na lista porque a galera quer prosperar, mas a galera não quer abdicar da bolha. Né? Da bolha. Nós vivemos em bolhas, que são pequenos organismos, sabe? Pequenos organismos. Então é muito difícil você prosperar num ambiente negativo. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. É como você querer voar com bolas de aço amarradas no seu tornozelo. Fica muito complicado. Imagina só, você está num ambiente que você está falando de empreender, de crescer. Se para você sair do platô e explodir na vida, estudando muito, com a frequência alta, já é difícil. Imagina você num ambiente onde as pessoas desencorajam você o tempo todo, falam que você está viajando na maionese, que a vida não é assim, que não é assim que funciona. Ou seja, você vai ser desencorajado. Então, a forma mais rápida de você chegar em algum lugar é você estando perto de pessoas que já chegaram nesse lugar que você quer chegar. A forma mais rápida de você se tornar alguém que você quer ser é estando perto de pessoas que já são esse tipo de pessoa. Entende? Porque por osmose você vai ser contagiado positivamente. Sim. Então tem pessoas que contaminam negativamente e tem pessoas que contagiam positivamente. Então a mudança de ambiente é a forma mais rápida de você mudar de vida. É aquela coisa, né? Se tu andar com 3 tolos, praticamente hoje vai ser o quarto, né? E o quanto que a autenticidade influencia nesse empreendedorismo? Porque eu vejo muito, como tu disse, eu sigo o Lilo Henrique, que é um cara que eu acho bacana, o Thiago Finch, que são caras, como tu disse, a mentalidade foda, os caras têm empresas, os caras, né? Quebraram a mediocridade, né? E o que tu acha? Porque eu vejo que eles são muito autênticos, cara. Tu consegue, tipo assim, dizer assim, ó, Diego, esse teu conteúdo não tá sendo autêntico. Tu que trabalha muito com esse desenvolvimento pessoal, tu consegue dizer pro teu cliente, cara, não, assim não é tua vibe é essa daqui. Aí entra também muita questão do posicionamento, né? Como você vai querer se posicionar, como a tua identidade, aquilo que tu quer passar pra tua audiência. Nós estamos vivendo uma crise de autenticidade com o digital. Por quê? Por causa do algoritmo. Então as pessoas elas começam a fazer aquilo que dá certo, entre aspas. Técnica disso, técnica daquilo. Se eu fizer desse jeito vai ter mais likes. Se eu fizer daquele jeito vai ter mais compartilhamento. Se eu tiver essa aparência as pessoas vão gostar mais. Se eu falar desse jeito talvez eu venda mais. Então são tantas métricas que a pessoa vai se perdendo de quem ela é. Porque ela quer agradar. Então ela vai perdendo a autenticidade dela. E existe isso muito forte nos pequenos produtores de conteúdo e nos grandes produtores de conteúdo. E quem é grande sofre ainda mais, porque o cara construiu um castelo de cartas, criou muitos seguidores que estão aguardando ele ser aquela versão falsa dele, entende? Então ele faz dinheiro com a versão falsa dele. E aí ele se perde tanto de quem ele é que ele entra em uma crise de identidade. E aí? Para você abrir mão dessa aparência fake, para você se mostrar como você realmente é. E se as pessoas não gostarem? E se você perder seguidores? E se você perder alguns milhões de reais? Entende? Isso é uma merda. Isso não é sucesso. Sabe qual que é o propósito real da vida? É ser autêntico, irmão. Porque você é original. Como você, como eu, nunca nasceu e nunca vai nascer ninguém. Só existe uma voz igual a sua. Só existe uma impressão digital igual a sua. Só você viveu as suas experiências. Sacou? Então isso vale muito. Vale muito. Então a questão é, será que vale a pena você ser falso para construir um sucesso aparente? Ou vale mais a pena você, ser autêntico, para você construir algo mais perene, com mais sentido, com mais significado,
e com mais felicidade. Porque no final das contas, o que a gente está buscando? O que você está buscando com tantos seguidores? O que você está buscando com tanto dinheiro, com tantos bens, com tanto sucesso? É ser feliz, irmão. É ser feliz. Então é impossível ser feliz sendo alguém que você não é. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Não dá pra sustentar uma máscara por muito tempo. E é aquela coisa, né? Se tu é falso nisso, que garante que tu não é falso nas outras coisas, né? E hoje, na era da informação que a gente tá vivendo, o pior veneno, cara, é a comparação, né? Putz, hoje a galera se compara direto. Entra no Em vez do cara, tipo, Instagram, tentar ver a parte boa, não, se compara, né? não, vê aquelas com Porsche, BMW, aquela coisa. Porra, tem a minha idade e eu ainda tô aqui parado. Tô atrasado. Tô atrasado. Tô atrasado. É porque a sociedade, ela criou linhas de chegadas imaginárias. Então a pessoa pensa que hoje em dia, aos 20 anos tem que estar milionária, aos 25 tem que estar casada e com filhos, Sim. aos 30 tem que ter uma casa gigantesca, e se não tiver cumprido com todas essas linhas imaginárias de chegada, ela não teve sucesso. Só que olha que engraçado, tem pessoas que se casaram aos 20 e se separaram aos 22. Não é verdade? Sim, tem verdade. pessoas que se casaram... Pô, tá me seguindo? Tá? Tem pessoas que... Acertou, miserável. que chegaram no primeiro milhão aos 20 anos de idade. Encontraram uma profunda depressão. Tem pessoas que compraram o primeiro Porsche aos 25 e estão vivendo uma vida completamente vazia. Ou seja, cada pessoa tem o seu tempo, cara. Esse negócio de deveria ter chegado lá, estou atrasado, uma puta ilusão. Quem garante que a pessoa que tem o Porsche, o milhão, o casamento perfeito e a casa, a vida, a família margarina é mais feliz que você? É. Será? Porque a gente tá vendo diante do Instagram, né? Diante da rede Exatamente. social. Olha com mais profundidade que você vai perceber que não é bem assim. Pra Nós temos que registrar ser mais gratos, cara, Sim. pela vida que a gente tem. Esse negócio de deveria, estaria, tá tudo errado. Tem uma crença que eu tenho que ela é extremamente libertadora, que eu vou dar de presente pra vocês e pra audiência. Show. É o seguinte: eu estava onde eu deveria estar. Eu estou onde eu tenho que estar. E eu vou estar onde eu tenho que estar. Entendeu? Eu estava onde eu deveria estar, eu estou onde eu tenho que estar e eu vou estar aonde eu vou ter que estar. Tudo é perfeito. Quando eu falo que tudo é perfeito, não é que tudo é maravilhoso e desejável, mas tudo é como tem que ser. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Se você não tivesse passado pelas tretas que você passou, você não seria a pessoa madura que você é hoje. E nós estamos aqui para quê? Para evoluir. E o que faz a gente evoluir e amadurecer? Passar pelas tretas e pelos desafios. Sim. E a cada treta que você passa, a cada desafio que você supera, você cresce, você amadurece e você nasce para uma melhor versão sua. Entende? Então, nós precisamos aprender a conectar os pontos. E você só consegue conectar os pontos do futuro para o passado. É você olhar para trás e entender que as piores coisas que te aconteceram, na verdade, foram as maiores bênçãos que te aconteceram. Porque se não fosse aquela demissão, você não teria coragem de montar o teu próprio negócio. Se não fosse aquela traição, talvez você não teria encontrado o amor da tua vida, tido filhos e uma família incrível. Se não fosse aquela grande perda financeira, você não teria saído da zona de conforto e liberado o teu máximo potencial para trabalhar da melhor forma possível e atingir o sucesso que você atingiu. Sim. Ou seja, tudo é perfeito como é. A gente precisa só confiar no processo. E ser mais grato. E ser mais grato. E assim, Adamo, até uma pergunta. Qual a linha que tu usa para despertar? Ela é mais filosófica, né? Ou ela é relacionada com a atualidade? A filosofia é extremamente importante. O que é filosofia? É pensar sobre a vida. É pensar sobre por que você faz, sabe? Tem pessoas que não valorizam. Ela fala, mas e a coisa prática? Mas como é que você vai ter coisa prática sem reflexão? Você precisa refletir, sim. Mas essa questão do despertar nada mais é do que se tornar mais consciente do que você faz. Entende? O porquê que você faz. Parar de se enganar. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, de um antigo yogi, mestre espiritual, chamado Paramahansa Yogananda, que ele diz o seguinte: as pessoas
odeiam as verdades que abalam as suas ilusões. Então o que é despertar? É sair da ilusão, é parar de mentir para si mesmo, parar de inventar desculpa. Então a pessoa tá acima do peso e fala, não, mas é porque minha mãe cozinha errado, é porque minha mãe não faz a comida saudável. A pessoa tá pobre e fala, não, é porque o político não me ajuda. A pessoa fala, mas eu não acordo cedo porque tá frio na minha cidade. Eu não estudo porque não tenho tempo. É tudo mentira. Quando acabar as suas desculpas, aí você encontra a realidade. Sim. É isso que é despertar. Quando acabarem todas as suas desculpas, você encontra o teu potencial. Você desperta. Entende? Sim. E falando de aprendizado, de passado principalmente, como era a tua relação com o teu pai? Muito boa. Muito boa. Meu pai me ensinou a ser homem. Então, eu tive muita sorte, cara. Muita sorte de ter sido criado numa família muito boa. Uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, muito meiga, que me trouxe essa parte feminina muito boa. Então, é importante que todo mundo saiba que todo mundo tem a parte feminina e masculina dentro de si. E quando a pessoa ela tá desequilibrada, ou se o cara ele tá só no polo masculino, ele vira aquele cara ogro, escroto, insensível. Zero sensibilidade. Não sabe tratar uma mulher, não sabe conversar, vive escarrando, cuspindo, macho alfa. Verdade. Ou se não, o cara fica muito feminino. Por exemplo, se ele não teve a figura do pai, foi criado por mulheres, ele fica com a energia muito feminina. E aí ele perde a masculinidade dele. Então, nós precisamos estar equilibrados, em equilíbrio. Então, eu tive uma criação muito boa, tendo uma figura feminina da minha mãe muito doce e uma figura masculina do meu pai mais bruta, mais masculina mesmo. Porque o meu pai, ele foi militar do exército, ele foi paraquedista do exército. Meu pai saiu de casa aos 10, 11 anos de idade pra ir tocar a própria vida. Olha que doideira, cara. Antigamente o negócio era diferente. Punk, né? Punk. E meu pai, ele não recebeu muito carinho do pai dele, porque o pai dele não sabia fazer isso. Olha que interessante. Ninguém dá o que não tem. Ninguém faz o que não sabe. Então meu pai não recebeu o abraço do pai dele, o pai dele nunca falou eu te amo pra ele, então meu pai não sabia fazer isso. O pai não sabia abraçar, não sabia beijar, ele falou, não, ele demonstrava amor do jeito dele. Então meu pai me ensinou a ter brio, a ter caráter, a ter honra, a ter moral, a trabalhar, a ser forte, ser viril, sabe? E então eu tive esse equilíbrio. Então a relação com meu pai foi muito boa. Só sinto que faltou um pouco mais essa expressão do que a gente sentia um pelo outro. Então, eu fiquei a vida inteira carregando esse sentimento de, cara, eu deveria falar mais pro meu pai que eu amo ele. Eu deveria tentar abraçar mais o meu pai. Mas ele não me ensinou a fazer isso, sabe? E aí, meu pai morreu mês passado. E aí, antes do meu pai morrer, eu tive um insight assim, de que, cara, quando eu for pra São Paulo, eu vou levar meu pai pra pescar. Meu pai já tava bem mal, bem velhinho. E eu vou falar pro meu pai como ele foi um bom pai pra mim. Como eu valorizava ele, apesar da nossa relação não ter sido tão assim próxima, né? Como eu valorizava ele, como eu amava ele. Coisa que eu nunca tinha falado. E daí quando eu cheguei em São Paulo, ele já tava inconsciente. E eu não consegui falar isso, né? Eu falei, mas talvez ele não entendeu. Espero que ele tenha sentido. Então, qual que é a mensagem que fica? É que o orgulho, cara, é uma merda. O orgulho é uma merda e não nos leva a nada. E só estraga relações. O ego faz isso. Então, assim, não espere um momento ideal pra dizer que ama o seu pai, pra dizer que ama a tua mãe, pra aproveitar as pessoas. Deixa o orgulho de lado e joga o orgulho no lixo e fala pras pessoas quanto você ama elas, o quanto elas são importantes pra você. Mesmo que elas não falem, não importa. Porque sabe qual é um dos maiores arrependimentos das pessoas quando estão morrendo? É não ter dito o que elas queriam dizer. É não ter expressado o sentimento delas para as pessoas, sabe? Por causa do orgulho. Essa foi... Essa é punk. Essa aí chegou arrepiando. Mas a gente vive muito a questão de não demonstrar, né? Isso é em tudo. No trabalho, isso aqui não tá legal para mim. A gente não fala e fica com medo de falar. E às vezes, talvez tu falando, o teu patrão vai falar, opa, não,
Vamos ver, será que é só tu que tá reclamando? Será que não tem mais gente com esse mesmo pensamento? Só que a gente deixa as coisas ir passando, né? E depois... É pra evitar conflito. Exato. Sacou? Mas é como tu disse, é a gente dizer, é nós, não importa se tu vai dizer que não te ama, que tu fizesse a tua parte. Né? E a gente deixa de fazer a nossa parte. Eu acho que isso realmente eu vejo muito, porque eu acho que o mundo digital também trouxe pra esse lado. De deixar de demonstrar as coisas. Porque, o emocionado, a emocionada. Não fala isso, tu é vulnerável, é golpe, não sei. Cara, o lado digital é ruim por causa disso também, né? Máscaras. As pessoas vivem com máscaras. Mas o que vão pensar de mim? Mas e se eu disser que amo e ela não disser de volta? E se eu expressar e a pessoa não expressar? Então é como se fosse um jogo. A pessoa tá o tempo todo jogando. Eu vou te dar bom dia se você me der bom dia. Eu vou te oferecer o café se você me oferecer o café. Se não, não. É o tempo todo um jogo. Mas existe uma outra forma da gente viver, né? Que é através do amor incondicional. É através de você ser você e fazer não querendo algo em troca. É só fazer porque você é assim. Eu dou bom dia porque eu dou bom dia. Eu expresso gratidão porque eu sou um cara grato. Eu sou gentil porque eu sou gentil. E se as pessoas não forem? Tudo bem. Tá tudo certo. Cada um entrega o que tem, né? Cada um entrega o que tem. E aí, quando você começa a plantar, sem esperar nada em troca, planta, de acordo com a lei do karma ou a lei do retorno, vai voltar pra você. Porque o mundo é um grande espelho, cara. O mundo é um grande espelho. Muitas pessoas reclamam que as pessoas não são simpáticas. Mas você é simpático? Tem uma historinha muito legal que reflete isso. Uma vez tinha um cachorrinho num vilarejo. E próximo desse vilarejo tinha um castelo, que era o Castelo dos 1000 Espelhos. E aí, esse cachorrinho um dia decidiu visitar esse castelo. E aí o cachorrinho foi até o castelo. E aí ele chegou todo ressabiado e cheio de crenças. Isso deve ser mentira. Esse castelo não deve ser verdade. Não deve ter nada de bom lá. Reclamando. E aí quando ele chegou no castelo com medo e reclamando e ressabiado, ele chegou rosnando e bravo e latindo. E quando ele chegou lá, ele percebeu que tinha 1000 outros cachorrinhos com medo, rosnando e latindo pra ele. E aí ele voltou decepcionado. Tá vendo? Eu falei que isso era furada. Eu sabia que esse castelo não prestava. E aí ele contou pra outro cachorrinho. E aí o cachorrinho, que era mais alegre, mais feliz e mais simpático, falou, eu vou lá ver. O cachorrinho voltou, foi até o castelo sozinho. O cachorrinho mais simpático. E ele chegou pensando, eu acho que deve ser legal. E ele foi sorrindo, foi cantarolando. Quando ele chegou no castelo, tinham 1000 outros cachorrinhos sorrindo e cantarolando pra ele. Qual que é a moral da história? O mundo é um reflexo, cara. Se você quer que as pessoas sejam simpáticas com você, seja simpático com as pessoas. Se você quer que as pessoas sorriam pra você, sorria pras pessoas primeiro. Se você quer que as pessoas sejam gentis com você, seja gentil primeiro. Se você quer que as pessoas te amem, ame as pessoas. Se você quer que os seus amigos lembrem do teu aniversário, lembre do aniversário de todos os seus amigos. Simples assim. Poxa. Essa foi até sem palavras, essa daí. Mas né? não é fácil, né? Não é fácil, é um trabalho. É real, né? A lei da semeadura. E tu falou ali da questão de reclamar, que as pessoas reclamam. Uma mensagem pra quem só reclama da vida. Reclamar significa clamar de novo. Reclamar não resolve o problema. Todas as vezes que você reclama, você aumenta o problema. Existe uma lei universal que é a lei do aumento. Tudo aquilo que você foca, expande. Se você foca no problema, ou seja, se você reclama, você expande o problema. Quando você foca na solução, a solução expande. Ou seja, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, todo mundo tem história triste. Aí você tem sempre duas opções. Ficar reclamando da tua história triste, que não vai trazer nenhuma solução, ou você tirar o foco do problema e focar na solução. E aí quando você faz isso, você encontra a solução. Sim. E eu, Adamo, resgatando um pouco do início da conversa, como é que foi tu sair da tua bolha? As tuas amizades que tu tinha há 10 anos atrás, tu ainda tem hoje? Ou já é totalmente diferente? A maior parte diferente, mas algumas eu ainda mantenho. Eu mantenho aquelas que evoluíram junto comigo.
Porque, cara, nós somos orgânicos, né? Nós estamos em constante evolução. Mas essa evolução também, ela é uma escolha. Eu escolhi lá atrás mudar quem eu era. Porque eu sabia que se eu continuasse sendo o mesmo cara, eu ia continuar tendo a mesma vida. Então, eu decidi mudar. E alguns amigos também mudaram e evoluíram. Outros permaneceram estacionados. Então, não tem como mais. Não dá. Não bate. Não bate mais, não dá mais match. As ideias não fluem mais. Então, essas pessoas, automaticamente, assim, a gente se desconectou. E algumas pessoas a gente manteve. Porque a gente teve o mesmo processo de evolução juntos, sabe? Sim. Só que esse é um processo muito, muito natural, que muitas pessoas não entendem isso. Se hoje você só tem os mesmos amigos de quando você era criança, quer dizer que você evoluiu muito pouco, sacou? Porque o circuito tem que mudar, cara. Você precisa mudar de circuitaria. Você precisa mudar de circuito. Quando você muda de circuito, você tem novos inputs, novas informações, novas pessoas, novas conexões. Agora, por zona de conforto, as pessoas procuram se manter naquilo que é conhecido. Sim. Ah, então eu vou me manter aqui, porque meus amiguinhos de infância, eles me entendem. Eles sabem quem eu sou. E a gente mantém o mesmo papinho a vida toda. Isso deve acontecer com você. Você sai da cidade, você sai do país, você cresce, você evolui. Anos depois, você volta pra tua cidade pra falar com teus amigos. E as pessoas estão falando das mesmas merdas, cara. Do vizinho que casou com o vizinho, que terminou com o fulano, da novela, do timinho de futebol. E você fala, não é possível. Não é possível. Eu nem lembro mais desse papo. Vocês estão falando disso ainda. Sim, sim. Papinho de 20 anos atrás. Meu Deus do céu, aí não tem mais como. E na escola, tu já pensava em empreender na escola? Como é que era o Adamo na escola? Cara, o Adamo na escola era um péssimo aluno. Eu detestava quase tudo. E o professor, obrigado. Um dia o professor falou que eu não ia ser ninguém na vida. Por quê? Olha que interessante. O Albert Einstein, ele tem uma frase muito legal que diz: se você medir o sucesso, né? Se você medir o sucesso de um peixe pela sua capacidade de escalar, você está medindo com uma métrica completamente errada. E é assim que a escola mede a capacidade dos alunos. Então eles colocam todo mundo ali. Se o garoto não é bom em matemática, em física, em geografia, quer dizer que ele é um péssimo aluno. Só que essas capacidades técnicas, elas são irrisórias. São importantes? Sim. Só que elas são quase que irrisórias para o sucesso na vida real. A escola tradicional não nos prepara para a vida real. Entende? Porque a maior parte das coisas que a gente aprende na escola tradicional, a gente não usa na vida real. Ou seja, passamos anos ali decorando tabela periódica, fórmula de Bhaskara. Quando é que você usou essa porcaria na tua vida? De forma prática. Pra ganhar dinheiro, pra se relacionar melhor, pra crescer como homem? Nada. Ou seja, as coisas mais importantes são comportamentais. Entende? Inteligência emocional, autoconhecimento, capacidade de relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, que eram habilidades que eu construí no decorrer do tempo, que foram essas habilidades que me trouxeram uma vida boa. Ou seja, eu sou empreendedor desde os 6 anos de idade, eu sou líder desde criança. Meu primeiro negócio foi uma pista de fingerboard. Você lembra o que era fingerboard? Aquele skatinho de dedo? Sim. Que era moda. Quem é da 30 mais sabe do que eu tô falando? Sim. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, tava na moda skatinho de dedo. E eu pensei, cara, e se eu fizer uma pista de fingerboard? E aí eu tinha uma mesinha de ping-pong em casa e eu construí uma pista de skatinho de dedo. Eu fiz uma mini ramp, uma rampa, eu fiz um mini corrimão, uns banquinhos de praça. E aí eu comecei a alugar para as crianças da rua por 25 centavos meia hora. Fez fila na frente da minha casa. Esse foi o meu primeiro negócio. Né? Então, desde criancinha, eu sempre fui muito líder, empreendedor. Só que isso não é valorizado na escola. Não. Né? Na escola é decorar, não é nem aprender. É decorar para passar na prova. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas não têm sucesso, não têm liberdade, não têm dinheiro, porque ficaram muito focadas na técnica e zero habilidade comportamental. E por isso que muitas crenças se desenvolvem dentro da escola, né? Muitas crenças são os limitantes. São os P's programadores, né? Pais, professores,
pastores, políticos, padres que programam a gente. Porque do 0 aos 7 anos de idade, quando a gente nasce, nós somos como um computador virgem, entende? Isso que eu tô te explicando agora é PNL, Programação Neurolinguística. O que significa Programação Neurolinguística? Programação vem de programa, neuro vem de sistema nervoso, linguística vem de linguagem. Ou seja, tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você percebe como real é através de uma palavra, não é? Como é que você sabe que isso é garrafa? Alguém um dia programou a sua mente com essa palavra. Garrafa. Quem foi que falou que isso aqui é copo? Você fala, não, Adamo, isso é copo. Quem foi que falou? Alguém um dia programou o seu sistema nervoso, a sua linguagem com essa palavra. Entende? Quando a gente nasce, nós somos como um computador virgem. Nós não temos nenhum programa. E nós somos como uma esponja. A gente absorve tudo aquilo que dizem pra gente. Porque nós não temos o nosso córtex pré-frontal, que é responsável por nossa capacidade de decisão, formados. Então, se você cresceu numa escola onde os professores tinham crenças limitantes, e isso é o mais comum, porque os professores ganham muito mal, tem uma programação ruim. Se você cresceu numa família com problemas de dinheiro, de relações, você foi programado dessa forma. Se você assistiu programas, se na sua igreja tinham muitas crenças limitantes sobre a vida, sobre sexualidade, sobre relações, você foi programado. Então, você recebeu muitos programas, assim como num computador que recebe Word, PowerPoint, Excel, etc e tal. Só que de vez em quando o computador também recebe um vírus. E esse vírus prejudica a capacidade de funcionamento do computador. Nós também recebemos vírus dos P's programadores. Pais, pastores, padres, professores. Então as crenças moldam a nossa vida. Se você quer mudar a tua vida, você precisa passar por uma reprogramação mental. E isso é importante. Como é que a gente faz essa... Onde antes era? Reseta. É porque é uma ressignificação, né? Ressignificação. Porque a crença, tu não consegue eximar ela, eliminar a crença, né? Mas tu consegue substituir. Até já vi uma analogia legal que assim, pega um vidro, cada crença negativa que tu recebe, tu joga uma bolinha preta. Exato. Só que tu não consegue colocar a mão lá dentro para retirar as bolinhas pretas de novo. Você só tem o lugarzinho ali para passar as bolinhas. Então, para você fazer com que essas bolinhas sejam substituídas, você tem que começar a colocar bolinhas positivas, que sejam as bolinhas brancas. Então, quanto mais bolinhas brancas você coloca lá dentro, mais as bolinhas pretas se somem, entendeu? Então, é uma substituição, não uma eliminação. Uhum. É exatamente isso, é uma questão de substituição. Existem várias fontes de formação de crenças. Ambiente, conteúdo que você consome, pessoas que você anda. Então, como é que você faz para ir mudando as suas crenças? A forma mais rápida é mudando o teu ambiente, estando perto de pessoas que vivem uma realidade que você não vive. Porque aí você vai ver que é possível. Nossa, se o cara consegue, eu consigo, não é possível. Eu tô vendo aqui do meu lado. Como assim? Entende? Outra forma é você consumindo conteúdo, lendo autobiografia de pessoas que venceram uma situação que você venceu, que vive uma realidade que você não vive, porque você vai, por autossugestão, substituindo as crenças. Outra forma, atingindo o resultado uma só vez. Então, às vezes você pensa que você não é capaz de correr 10 quilômetros. A sua mente diz, não, eu não sou corredor. Aí você vai lá e corre uma vez. Acabou. Você chegou lá. Então você mostrou pra você mesmo que você é capaz. E você precisa se questionar o tempo todo, né? Quando você fala, eu não sou capaz disso, isso não é pra mim. Fala pra você mesmo, crença. É crença. Eu vou mudar isso. Se questiona. Vai lá e faz. Entende? Quantas coisas já não disseram que é impossível? Aí de repente aparece um cara que vai lá e quebra essa barreira do impossível. Um corredor bizarro. Sim. Um cara que atinge um lançamento estrondoso, né? Então, o impossível é só um lugar que uma pessoa ainda não chegou. O impossível é questão de opinião. E a questão do ambiente realmente é uma coisa fascinante. Porque tu tens o teu carrinho ali popular. Tu pega um carro emprestado, alguma coisa que é um carro, vamos dizer assim, de um valor agregado mais alto. Cara, tu anda com ele, quando tu volta pro teu carrinho,
Dá até uma sensação assim, poxa, a realidade bateu forte agora, tá ligado? Sim. O ambiente, querendo ou não, molda. Total, total. E hoje, Adamo, quem é o teu maior incentivador? Incentivador? Cara, o meu maior incentivador sou eu mesmo. Eu sou o cara que mais me apoio. E nós precisamos treinar isso. Nós precisamos treinar nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Porque muita gente fica esperando que os outros acreditem em mim. Ah, mas minha família não me apoia. Meus amigos não acreditam em mim. É você que tem que se apoiar. Em primeiro lugar, é você que tem que acreditar em você mesmo. Porque quando você se apoia e quando você acredita em você mesmo, você tem resultado. E é quando você tem resultado que as pessoas vão começar a te aplaudir e te apoiar. Antes, não. Porque a tua família provavelmente vão ser os últimos a acreditar em você e apoiar você. Porque eles ainda te enxergam como aquele molequinho catarrento que só tira nota baixa. Como é que eles vão acreditar na sua nova versão se você ainda não provou nada? Então, acredite em você, entre em movimento, tenha resultado, e aí eles vão falar, uau, agora sim, eu te apoio. Então não espere por aplausos, cara, nem por incentivo. Vai lá e faz. É isso. E aí entra a questão também da individualidade e do individualismo, né? Porque a individualidade é você fazer por si, mas sem que você faça com ignorância ou com arrogância, né? E o individualismo é realmente você fazer só pensando em ti e dane-se os outros, né? Exato, exato. Individualismo é o cara, só quero saber de mim, não tô nem aí pra ninguém. Isso é uma besteira gigantesca. A individualidade é você estar com pessoas, nós precisamos de pessoas com certeza, para várias esferas da vida, mas ao mesmo tempo, não tem problema eu pensar em mim, pensar no meu propósito, acreditar em mim, ter o meu momento de solitude. Isso é extremamente importante, porque senão você tá o tempo todo sendo influenciado pelos outros, né? Os outros dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Então o individualismo é isso, é você sair um pouco da multidão, se guardar, refletir sobre o que é melhor pra você, pensar no teu propósito, pensar no teu futuro, agir de acordo com as suas próprias convicções. Sim. É isso. Exatamente. Esse modo monge que tu falou, né? Ele serve também para reprogramação? Para se se reprogramar de novo? Sim. O modo monge, cara, é você sacrificar algumas coisas, porque é o seguinte, muitas pessoas querem ter mais resultado, querem ter mais dinheiro, só que não tem como as coisas mudarem sem você mudar. Não tem como você ter um resultado diferente sendo a mesma pessoa. Então o modo monge é um modo de você entrar na caverna para ter um crescimento acelerado, entendeu? Então você sai da multidão, porque, cara, a multidão tem resultado de multidão. Não tem como você ter um resultado extraordinário sendo ordinário, entendeu? Então o modo monge é, eu vou parar de fazer o que todo mundo faz, de ter uma vida comum, vou me resguardar um pouco na minha caverna, vou deixar de fazer coisas que me enfraquecem, que me distraem, e vou fazer aquilo que me fortalece, que me mantém focado. Por um tempo. Por 3 meses, por 6 meses. Aí você entra num processo profundo de evolução. Treino físico, treino mental, treino espiritual. 3 meses, 6 meses, 1 ano, de acordo com o teu objetivo. Entendeu? Depois você dá uma relaxada de novo. Só que tem que tomar cuidado com essa relaxada. Porque a zona de conforto é o que destrói a nossa vida. Muitas pessoas buscam uma vida confortável. Não vejo a hora de eu ter a vida ganha, pra eu não ter que fazer nada. Porra, será que a gente tá aqui pra isso? Nós recebemos um corpo, um cérebro incrível, energia vital pra não fazer nada? A infelicidade tá aí. Não é à toa que as pessoas, quando se aposentam, morrem super rápido, porque elas param de ser úteis. E aí, quando você para de ser útil, a vida vem e te leva. E a maioria delas acho que a felicidade é realmente só depois da aposentadoria, né? Quando eu me aposentar...
Isso é a armadilha da Matrix. O sistema quer que você trabalhe igual um idiota num trabalho que você não gosta pra doar toda a sua energia de vida numa esteira, que é a corrida dos ratos, numa rodinha de hamster. E aí você passa a vida inteira trabalhando num emprego que você não gosta, pra comprar coisas que você não precisa, pra impressionar pessoas que não estão nem aí pra você. E aí, quando você acabar com toda a sua vida e toda a sua energia, você vai curtir na aposentadoria. Não é uma armadilha perfeita? É uma armadilha perfeita. É verdade. Sim. E Adam, tu tens algum mentor? Tenho vários. Jesus, Buda, Osho são os meus maiores mentores da atualidade. Eu gosto muito da filosofia oriental. Eu aprendo muito com a filosofia oriental, né? Eu não tenho religião, mas eu confio muito nos mestres, assim, grandes mestres antigos, assim. Então eu tenho vários mentores, né? Dos mais antigos aos mais atuais. Tim Ferriss, Napoleon Hill, Tony Robbins. Muitos mentores. Aham. Napoleon Hill é aquele do Quem Pensa Enriquece? Quem pensa enriquece. Lá dos livros lá. E falando nessa tua parte empreendedora, como é que o Adamo faz a gestão do tempo dele hoje? Tá. Minha gestão do tempo, ela se divide entre afiar o machado, trabalhar e desfrutar. Se não tiver essas três coisas, não tá fazendo sentido. Imagina que a vida é como uma luta. Não falando no lado negativo, que ela é um sofrimento, mas é uma espécie de luta. Contra quem? Contra você mesmo. E essa luta é cheia de desafios. E para que você vença uma luta, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar para a luta. Se você não se prepara para a luta, você vai perder. Vai tomar um nocaute da vida. No primeiro desafio, no primeiro obstáculo, vai desistir. Então, como é que eu divido? O período da manhã, as primeiras horas da manhã, eu não mexo no celular. Eu tiro para cuidar de mim, para me fortalecer. Corpo, mente, espírito. Então, as primeiras 2 horas da manhã, eu estou afiando o machado para me preparar para a vida, para a luta, para o trabalho. Então, eu acordo pela manhã, tomo água para me hidratar, tomo água com limão, preparo um café sem açúcar. Depois, eu vou lá, começo a minha leitura. Já começo a ler um livro que vai alimentar a minha mente positivamente com conteúdo de valor. Logo depois, eu faço 15 minutos de meditação. Logo depois, eu vou para atividade física, volto, tomo um banho gelado. Nossa, depois disso eu tô extremamente inspirado, muito fortalecido, com muita clareza mental. E aí eu começo a trabalhar, mas numa outra pegada. Imagina só, se eu acordasse e vou trabalhar. Mais 10 minutinhos. Cara, entendeu? É assim que as pessoas vivem. Ela acorda no último minuto, sai correndo atarefada, mexendo no celular, e aí chega no trabalho atrasada, depois não sabe por que tá negativa, tá sem clareza, tá sem produtividade, porque ela não se ativa. Então, eu afio o machado, depois eu começo a trabalhar, depois eu tenho uma hora pra parar, e aí eu vou fazer alguma coisa pra desfrutar. Pode ser jogar um beach tênis, dar uma corrida, e trocar ideia com algum amigo, e andar de bicicleta. E principalmente, cara, me conectar com a natureza. Eu, todo final de semana, busco fazer uma trilha. Por isso eu gosto muito de andar de moto, porque eu me sinto conectado com a natureza, assim, com a estrada. Eu gosto muito. Fazer uma trilha, entrar no oceano, entrar no mar, praticar um esporte. Por que é importante se conectar com a natureza? Porque nós somos a natureza. A gente se esquece disso. Ah, a natureza tá lá, eu tô aqui. Não, você é a natureza. Somos um todo. Nós somos um todo. Só que, já perceberam que os lugares onde tem mais índice de ansiedade, depressão e suicídio são em grandes cidades? Sim. Nova York, São Paulo. Por quê? Porque são os lugares onde as pessoas estão mais desconectadas da natureza. Simples assim. Pega um tigre, um macaco e coloca ele em São Paulo. Vê se ele não vai ficar depressivo, se ele não vai ficar louco. Claro que vai. Porque ele vai estar totalmente desconectado. As pessoas não pisam mais na grama, não tomam mais sol. Olha como que é a vida normal, entre aspas, de uma pessoa de uma grande metrópole. Fica dentro de um apartamento. Sai do apartamento, entra dentro de um carro, de um ônibus ou de um transporte público.
vai pro escritório, sai à noite, entra no carro, volta pra casa. Ou seja, ela nem toma sol, nem pisa na grama, nem respira um ar fresco, tá sempre no ar-condicionado, só parede ao redor dela. As pessoas se adaptam a isso, né? Se adaptam a isso. Adamo, a gente está chegando na finaleira, estamos finalizando, e antes de finalizar a gente tem um quadro, que é, se possível, responda. É aquelas perguntas mais reflexivas que... polêmicas, né? Aquelas que levanta para me fazer um corte, tá ligado? Então eu vou fazer algumas, o nosso amigo aqui, meu amigão, vai fazer outras, e vai ser umas 6 perguntas, né? Boa. Cada um vai fazer uma. Então eu começo. Adamo, pra ti, o que a vida tem que ter para valer a pena? A vida tem que ter crescimento, amor e desfrute. Então nós precisamos crescer o tempo todo e evoluir o tempo todo, senão não faz sentido. Ao mesmo tempo, nós precisamos amar as pessoas e sermos amados, porque no final das contas é a busca de todo mundo. E nós precisamos desfrutar. Sim. Porque não faz sentido nenhum você crescer, crescer, crescer e não desfrutar o processo. Exatamente. Manda. O que é a felicidade pra ti e se tu é feliz? A felicidade pra mim é uma decisão feita diariamente. E sim, eu sou feliz, porque todos os dias, quando eu acordo, eu faço uma pergunta pra mim mesmo. Hoje, você tem a opção de se sentir miserável ou feliz. E todos os dias eu escolho a felicidade. E como a felicidade é uma decisão, ela também é uma responsabilidade minha. Então eu sou responsável por me fazer feliz. Ninguém é responsável por me fazer feliz. Então quando eu tomo a decisão de me fazer feliz, eu faço coisas e tomo decisões e atitudes durante o meu dia que vão me fazer feliz. E que no fundo todo mundo sabe o que faz feliz. Então eu sei que se eu treinar, por mais que seja desconfortável, eu vou me sentir bem e vou ficar feliz. Então eu vou treinar. Eu sei que se eu tomar sol, eu vou ficar mais saudável e mais feliz. Eu sei que se eu ler um livro, eu vou ficar mais inspirado e mais feliz. Eu sei que se eu meditar, eu vou ficar mais sereno e mais feliz. Então pronto, eu tomo a decisão e as minhas atitudes são de acordo com essa decisão. E por isso eu me sinto mais alegre e mais feliz. Muito bom. Como o Adamo quer ser lembrado após a sua partida? Eu quero ser lembrado como alguém que gerou valor para as pessoas, que foi importante na vida das pessoas que passaram pela minha vida, mas o mais importante, como alguém que viveu a própria verdade e foi fiel à própria verdade, ao próprio propósito. Show de bola. Tem mais uma? A dor, ela é importante? A dor é inevitável e muito importante para o processo de crescimento, mas o sofrimento é opcional. Quando você tem uma perda financeira, dói. Uma perda de um ente querido, dói. Um término de relacionamento, dói. Mas existe uma lei que é a lei 90-10. 10% é o que te acontece. 90% é o que você faz com o que te acontece. Então a dor são os 10%. O sofrimento é o 90%. É a historinha que você fica contando, é o significado que você dá ao acontecimento. Então não tem uma fórmula rápida para você lidar com qualquer treta na vida. Quer saber qual é? E passar ileso. Crescer e passar ileso. A fórmula é: quando te acontecer um problema e um desafio, rapidamente aceita. Aquela frase, não adianta chorar sobre o leite derramado. A aceitação completa do término, da perda financeira. Logo depois, aprende. Sempre tem um aprendizado. Sempre. Depois, ressignifica. Dá um significado inteligente. Você pode acreditar que seu carro bateu porque você é um injustiçado e um azarado. Ou porque foi um livramento de Deus. Tudo é o significado que você dá. E por fim, vira a página e segue em frente. Porque a vida é pra frente. Viajo pra frente, sempre para frente. E até a isso. última pergunta é sobre isso.
uma mensagem motivacional que vai impactar a vida de muitas pessoas. Não aceite uma vida que não te faz feliz. Se você sabe que o trabalho, se você sente que o trabalho que você está não te preenche, saia desse trabalho. Se a relação que você está não te faz crescer e não te faz feliz, saia dessa relação. Se o ambiente que você está é tóxico, saia desse lugar. Tenha autorresponsabilidade. Assuma a responsabilidade e saiba que você não é uma planta. Você pode mudar. Se você acordar hoje querendo ser uma nova pessoa, morar em um outro lugar, trabalhar em um novo lugar, mudar de vida, escolha isso e pague o preço para isso. Não aceite uma situação que não te faça feliz, porque, cara, eu sei que isso parece clichê, mas a vida é muito curta para você aceitar uma situação que não te faz feliz. Então, permita-se ser feliz e não fique numa situação que não seja a situação que você quer viver, porque você é o criador da sua realidade. Show de bola! Fechamos o quadro então. Antes de terminar, vamos aí agradecer aos nossos apoiadores. A Valioso Norte, que é um perfil de cortes aí, um dos melhores do Brasil. Entra lá, segue lá, você vai encontrar alguma mensagem que vai edificar a sua vida. Com certeza vai ter muito corte aí do Adamo lá. Também segue o Adamo, né? @Adamo Peçanha aí. Adamo Pecanha, não tem... Olha, o cara fala melhor que eu. Não tem cedilha, né? É isso aí. E a Valioso Norte também pede aí que você está assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí que a gente vai ver e vai responder. E também temos a Contabilidade do Empreendedor, que é a contabilidade digital localizada na cidade de Brusque, tá? Atende qualquer tipo de empresa, de MEI, AME, PP, lucro presumido, Simples Nacional e de qualquer lugar do Brasil, tá? Lê o QR Code ali, tem 10% de desconto nos honorários e falem com o Carlos ou o Maicon, tá? E também agradecer a Damai, mais uma vez pela cuquinha de todo dia, né? Que é uma franquia localizada na cidade de Barra Velha. Tá bom, gente? Fechou. Adamo, foi uma honra te ter aqui. Agora a gente vai terminar com uma mensagem, né? As nossas mensagens finais, que a gente sempre termina com uma mensagem para edificar a nossa audiência que está aí nos ouvindo e está nos acompanhando. E a mensagem de hoje é uma analogia sobre o que a gente conversou aqui. Eu pensei nela e é sobre ela que eu quero falar. E essa analogia fala que imagine você assistir um filme onde o ator principal vive deitado o filme inteiro. Ou o ator principal vive mexendo no celular o filme inteiro. Ou ele vive reclamando, se vitimizando e não faz nada o filme inteiro. Imagine você levar a sua família, os seus amigos no cinema para assistir um filme sobre um ator principal que não toma nenhuma atitude diante do roteiro que ele tem pela frente. É inútil. Que tédio. Filme ruim, as pessoas não lembram, né? Se o filme for ruim, as pessoas não lembram como é o desenrolar do filme. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês não é sobre filme. É sobre assumir um protagonismo na sua vida, independente do medo, independente das críticas que as pessoas vão fazer, porque não existe um filme sem um ator principal. E essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é que vocês pensem nisso, reflitam sobre isso, que até um filme que tem tempo para terminar, eu espero que você aproveite o máximo a sua vida, porque quando os créditos subirem à tela, a sua história possa continuar a ser contada. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, gente. Que agradeço. Muito top. Aí, rapaziada. Sucesso. Bem-vindos ao nosso universo. We dance.